E o Domingo Espetacular traz uma reportagem exclusiva. Um contrabando nunca visto, mas que vem aumentando na fronteira da Argentina com o Brasil. Sabe o que é, Camila? Oliveiras. Isso mesmo, são árvores de azeitonas. Árvores centenárias que chegam para abastecer um mercado milionário. É que as oliveiras viraram moda e se tornaram artigo de luxo para enfeitar mansões aqui no Brasil. Das plantações centenárias para jardins de luxo em uma rota criminosa. Um contrabando nunca registrado no país. Quando eu cheguei lá para carregar, mandaram esses troncos aí, que para mim tá seco, não serve para nada. Como ele adentrou na Argentina com o caminhão, carregou a carga na Argentina e atravessou de forma irregular para o Brasil, aí nesse caso ele fica preso por contrabando. Oliveiras centenárias têm sido apreendidas no país. Você vai ver agora por que árvores que um dia já produziram toneladas de azeitonas hoje movimentam um mercado milionário e ilegal de decoração. Extremo oeste de Santa Catarina, fronteira do Brasil com a Argentina. Ruas e estradas de terra dividem os dois países. Uma porteira aberta para o contrabando. É do país vizinho que vem boa parte das oliveiras. Só no último ano, as autoridades apreenderam 45 árvores. As oliveiras vêm em caminhão, até porque é uma coisa volumosa, né? Não teria como transportar de outra maneira. Chamando bastante atenção por onde passa, olha isso aqui, em cima de uma carreta, 1, 2, 3, 4, 5 árvores. Cada uma delas é bem grande, são bem antigas. São centenárias. O vai e vem é tão intenso na fronteira que os investigadores já conhecem as rotas dos contrabandistas. Durante 10 dias, a Polícia Federal monitorou essas árvores e, quando percebeu que elas seriam trazidas para o Brasil, fez a apreensão. Dessa vez, o motorista não seguiu viagem. Eles monitoram as equipes, né? Conforme eles acreditam que as equipes estão em outro lugar, estão com olheiros, rádio comunicador, telefone, sempre monitorando as equipes, né? O motorista disse que negociou a carga em um aplicativo de mensagens e que iria entregar as árvores na cidade de Dona Eusébia, em Minas Gerais. Contou ainda que não imaginava transportar contrabando. Falaram que era oliveira, mas para mim tá seca. Pensei que estava seca, não dá nada. Aí o cara falou que tinha nota, tudo certinho, liberação do IBAMA, tudo certo. Eu falei para eles, né, assim, eu não quero problema, porque a gente só tem esse caminhãozinho, precisa de viver dele. Então, para mim era apenas mais um frete. E eles me enganaram, né, me botaram uma furada, para mim é uma surpresa, né, não sei nem o que fazer, não sei nem o que vai acontecer, porque nunca passei por isso. Hoje ele está preso por contrabando. A situação ainda está sendo analisada pelo delegado que está lavrando flagrante, mas em função desses fatos, né, de que não há prova de que ele foi enganado, apenas a versão dele, ele deve ficar preso em flagrante e aí ele deve fazer a sua explicação para a justiça. As árvores têm sido retiradas de áreas onde o cultivo das azeitonas na Argentina e no Uruguai diminuiu muito. Esses troncos por aqui viraram artigo de luxo para jardins, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Na Argentina, elas estão sendo substituídas. São árvores centenárias, não estão mais com aquela produtividade para a produção de azeitonas e azeite de oliva, mas tem um mercado aqui no Brasil, principalmente para fins de ornamentação. Então, essas árvores, elas são retiradas da zona produtora, colocadas em cima de caminhões, ficam próximas da linha de fronteira. Mas afinal, essas árvores podem ser importadas da Argentina? A resposta é sim, mas essa negociação deve obedecer um rigoroso processo exigido pelo Ministério da Agricultura. As regras vão desde a permissão de importação, inspeção oficial do país de origem, sobre o crescimento da árvore e se ela não foi submetida a tratamento contra pragas e análise das folhas em laboratório. Uma documentação e estudos complexos para evitar que a entrada de plantas não nativas coloque em risco a flora e a produção agrícola brasileira, como explica essa pesquisadora.
Qualquer planta que entre nessas condições, seja árvore, uma muda, uma semente, ela pode trazer com ela micro-organismos que vão causar doenças na planta. Não só naquela planta, né? Mas também espalhar essas doenças, essa doença que venha junto com esse material, para outras culturas, outras espécies. A raiz das oliveiras pode esconder parasitas e bactérias muito nocivas. Essa bactéria, ela infecta também citros, café, infecta uva, infecta algumas plantas de caroço, como, por exemplo, pessegueiros. Obedecer ao trâmite legal de importação é caro e exige documentação em dia. Por isso, os contrabandistas preferem arriscar para ganhar dinheiro, porque as oliveiras estão na moda. Ela realmente virou objeto de desejo. Então a gente faz, né, um projeto, por exemplo, onde se gastam 85 mil numa oliveira, e isso é tido como um objeto assim de poder, de desejo, sabe, de ostentação até, né? Na verdade é uma forma da pessoa mostrar que aquilo, né, ela conseguiu e poucas pessoas têm acesso a isso, né? É como se fosse um troféu pelo sucesso da pessoa, sabe? Então ela vê aquilo como um objeto também de poder. Sidney Arada é professor do Instituto Brasileiro de Paisagismo e explica que as oliveiras são árvores muito resistentes e foram plantadas nos países vizinhos ainda nos primeiros anos de colonização europeia, mas que aqui no Brasil não temos oliveiras centenárias. A produção de oliveiras, que veio com a colonização espanhola, iniciou na Argentina. Argentina e tem Chile também, tá? Posteriormente veio também para o Uruguai. Né? Então, as mais antigas geralmente são da Argentina. Então, existe essa cultura do cultivo da oliveira realmente como símbolo, né, de família, de sabedoria, uma série de qualidades que a oliveira traz. Então, as pessoas não querem se desfazer dessas oliveiras que foram trazidas pelo bisavô, etc. Mas a pessoa vem, oferece, né, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 40 mil, a pessoa acaba vendendo uma coisa que ele nem pretendia vender, entendeu? Então, criou-se esse comércio. Uma única oliveira com mais de 100 anos pode custar aqui no Brasil mais de R$100 mil. Hoje, elas estão nos jardins de influenciadores digitais, jogadores de futebol e empresários. Se transformaram num item de ostentação e um mercado milionário e fácil de encontrar. Percorremos viveiros e distribuidores de oliveiras no estado de São Paulo. Encontramos muitas árvores centenárias e caras pelo caminho. Plantada está 85 mil. Essa já tem 150 anos. Essa, aquela ali, ó, essa está 95. Nessa outra revenda, o comerciante entrega a origem das árvores. Justamente essas mudas são argentinas mesmo. Todas elas? Todas elas. Eu tenho essa daqui foi uma remessa argentina. Todas essas centenárias são argentinas. Essa daqui chegou agora. Segundo ele, os clientes preferem árvores com mais de 100 anos e com troncos bem retorcidos. Quanto mais antiga, mais cara e rara. Dentro de 2 meses veio 4 carretas com 10 mudas. Saiu quase metade. Quanto mais a polpa dela está formada, uma muda dessa com a polpa formada, a gente pode arriscar o dobro. Essa daqui já em torno dos seus 100 anos. Ó, essa daqui a gente perde por 55. E ele confirma, as árvores que vêm da Argentina trazem muita terra nos troncos. Mas aqui o torrão dela já está formado. A importação dessa terra junto com as árvores é proibida. Pelas regras internacionais, a gente não veicula solo, porque ele carrega muita coisa. Né? Ele carrega não só a parte de que causa doenças em plantas, ele pode atrapalhar os organismos benéficos do nosso solo. Então, nunca vem solo. Desde que as primeiras apreensões começaram a acontecer, apareceu uma dúvida: o que fazer com essas árvores? O que a legislação recomenda, ou seja, a destruição, pareceu muito radical, mas logo veio um entendimento: tratar as oliveiras e, assim, eliminar qualquer tipo de praga que elas possam ter trazido para o lado de cá. O Domingo Espetacular acompanhou com exclusividade na fronteira o preparo das primeiras oliveiras centenárias que serão doadas para universidades.
Para nós é uma grande satisfação, porque realmente são árvores bonitas, centenárias, e nos causava uma estranheza, não questionando, porque é o que a legislação determinava, a sua destruição. Sabendo que agora a gente pode dar uma sobrevida a essas árvores, que as universidades poderão pesquisar, descobrir algumas coisas importantes nesse material, a gente se sente bastante gratificado. Antes de fazer a entrega, 9 árvores foram encobertas com plástico, formando uma espécie de estufa. Depois disso, entrou em cena o trabalho desse pessoal. Os técnicos aplicaram de forma segura um pesticida. O brometo de metila é utilizado para fazer uma fumigação, para fazer uma eliminação de pragas que estão no solo. Solos que estão presentes lá na Argentina e não estão aqui no Brasil. Essa lona, nesses tratamentos da oliveira, vai ficar por 24 horas e a gente vai fazer um monitoramento de 2 em 2 horas. Livres de qualquer tipo de bactérias, as árvores um dia apreendidas como contrabando agora vão ajudar estudantes em universidades de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Longe da fronteira, as oliveiras viraram febre nos jardins do país. A ostentação perigosa que pode colocar em risco a flora brasileira. Nada se compara a essa onda da oliveira agora. Nada se compara a isso. Esse valor, né? Esse desejo por uma planta assim nunca foi tão grande quanto a oliveira.